Bem-vindos a esta exploração detalhada. Hoje vamos analisar a fundo um conjunto de fontes, bem, bastante particulares, da chamada teologia de impacto. Exato. Temos aqui excertos de dois documentos que dão que pensar: Anjos Ígneos e Realidades Diversas e Jerusalém e a Torre e outras questões. Uhum. E a nossa missão, digamos assim, é tentar desvendar uma ideia central que parece emergir disto tudo e que é, francamente, surpreendente. Sim, é uma ligação inesperada. A ideia de que o batismo anunciado por João Batista possa ser uma espécie de reversão direta da confusão das línguas lá na Torre de Babel. Ligando Babel, Jerusalém e o Pentecostes de uma forma muito concreta. Precisamente, e já aviso que vamos encontrar interpretações que fogem ao habitual, sobretudo sobre o que significa fogo em certos textos e até sobre a identidade de Jerusalém. Ok, vamos lá ver isto. Sim, talvez antes de mergulharmos, seja útil situar um pouco esta abordagem, a teologia de impacto, pelo menos como estes documentos a apresentam. Boa ideia. Bem, o que sobressai é uma defesa de uma leitura dos textos bíblicos que privilegia muito o literal, o concreto. Menos simbolismo, mais ação direta. Exatamente. Procura identificar agentes, sejam eles físicos ou espirituais, a atuar mesmo nos eventos. Minimiza-se a alegoria. E é importante frisar, tudo o que vamos discutir baseia-se unicamente no que está nestas fontes que recebemos. Entendido. E logo à partida, uma dessas fontes, Jerusalém e a Torre, lança uma afirmação, uau, impactante. Qual delas? Que a Jerusalém terrestre, a do tempo de Jesus, não era apenas comparável a Babel. Era, na verdade, material e espiritualmente a própria Torre de Babel, reconstruída. Ah, sim, essa é a central. E eles insistem que não é uma metáfora. Não é? Quer dizer, como assim? Fisicamente? A perspectiva que a fonte avança é essa, uma continuidade física e até de propósito. Sugere que as fundações, as pedras, a própria intenção de ligar a terra ao céu por iniciativa humana, tudo isso ligaria a Jerusalém do primeiro século à torre original de Gênesis 11. Gênesis 11, a construção em Sinar, o objetivo de chegar aos céus. Exato. E o resultado? A confusão das línguas, Balal em hebraico, que é misturar, confundir, e depois a dispersão parade. Certo. E um pormenor que a fonte explora, o texto de Gênesis não diz que a torre foi completamente arrasada, diz que o projeto parou. A confusão interrompeu a construção. Mas a ligação geográfica de Sinar, na Mesopotâmia, para Jerusalém, como é que a fonte justifica isso? A argumentação apoia-se muito, mesmo muito, no livro do Apocalipse. Ah, ok. Aponta para os capítulos 17 a 19, onde João usa a expressão Grande Babilônia. Babilônia, a Megália. Sim, a Babilônia do Apocalipse. E a fonte identifica essa Grande Babilônia com a Jerusalém daquela época. Descreve-a como a grande cidade. O centro que, tal como Babel, queria ser o ponto de contacto com o divino, mas por meios próprios. E há mais alguma coisa no texto que apoie isso? Cita um Apocalipse 11.8, diz que a grande cidade é onde o Senhor foi crucificado. Ora, isso aponta inequivocamente para Jerusalém. Portanto, a lógica da fonte é Babilônia do Apocalipse igual a Jerusalém igual a Babel reconstruída. É ousado. É, sem dúvida, uma leitura contraintuitiva face ao que se costuma ouvir. Mas, se aceitarmos para efeitos da análise, esta premissa das fontes... Que Jerusalém é funcionalmente Babel, o sítio da confusão de línguas. Exato. Então, o palco está montado para algo significativo acontecer ali. E é aí que entra João Batista. Faz sentido. Faz sentido. O outro documento, Anjos Ígneos, posiciona João Batista de uma forma muito específica. Descreve-o como um profeta geovásico. Geovásico? O que querem dizer com isso? É um termo que a fonte usa para indicar alguém que opera não tanto sob a lei mosaica, mas sob o que chamam uma lei apocalíptica. Focado no fim dos tempos, no juízo. Precisamente, anunciando o juízo iminente e a transição entre eras cósmicas. E é interessante que ele batize no Jordão. Geograficamente não está assim tão longe desse eixo conceptual Babel-Jerusalém, o tal ponto de contacto terra-céu. Sem dúvida. E a sua grande proclamação,
que encontramos em Mateus 3,11, é a promessa. Aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pneumatiagio caipiri. E é aqui que a coisa fica ainda mais estranha, não é? Por causa do fogo. É aqui que a interpretação desta teologia de impacto se torna mesmo muito distinta. O que é este fogo? Sim, porque normalmente pensas-se fogo é purificação ou então é julgamento, destruição, mas anjos ígneos e realidades diversas vai por outro caminho, certo? Vai, completamente. Acho que quem nos ouve deve preparar-se para uma visão invulgar do fogo bíblico. De facto, a tese central ali é que a palavra fogo, hebraico esh, grego pir, em muitos contextos importantes da Bíblia, não é só chama literal. Nem é só uma metáfora para zelo, ou purificação, ou castigo. Então o que é? A proposta é que fogo, muitas vezes, se refere à manifestação visível ou à energia de seres angélicos muito específicos, os serafins. Serafins, os anjos com 6 asas de Isaías 6. Esses mesmos, separe, a própria palavra hebraica saraf, no plural serafim, vem da raiz SRP, que significa queimar. Pode ser traduzida como ardente ou mesmo serpente ardente. Ah, interessante. Serpente ardente. A fonte argumenta que a designação deles está ligada ao fogo. Eles são os ardentes. Quer dizer, o fogo é a presença ou a ação desses anjos. Espera aí. Quer dizer que o fogo não seria só quente, seria vivo. Seriam entidades. Agentes. Essa é a essência da interpretação deles. É uma leitura radicalmente concreta. E dão exemplos disso. Onde é que isso se veria na Bíblia? Sim, a fonte Anjos Ígneos aponta vários. Por exemplo, Êxodo 3.2, a sarça ardente. O anjo do Senhor aparece a Moisés numa chama de fogo. A leitura deles é: o fogo é a manifestação do anjo. Ok. Depois, Números 21, versículos 6 a 9. Deus envia serpentes ardentes contra os israelitas. A expressão hebraica é Anarashim ha-sarafim. Serpentes, serafins. Exato. A fonte interpreta isto como uma manifestação terrestre de serafins em executar um juízo, não simples cobras venenosas. Continua. Depois, o texto clássico Isaías 6. Os serafins, os ardentes, estão junto ao trono. Um deles pega numa brasa viva rispá do altar e toca nos lábios de Isaías. Para purificar, certo? Sim. Mas a fonte lê isto de forma mais intensa. O Isaías diz: Nitmeti, estou perdido, fui silenciado. A Septuaginta traduz katanituai, fui traspassado, mortificado. A fonte vê aqui um colapso físico quase mortal, seguido de uma reanimação, uma espécie de ressurreição pela energia ígnea da brasa. Uau! Ok. E finalmente citam o Salmo 104.4, que Hebreus 1.7 repete: Deus faz dos seus anjos espíritos ou ventos e dos seus ministros labradeira de fogo, piros floga, a ligação direta, ministros, anjos, fogo. Percebo o argumento. Analisando a palavra serafim e estes exemplos, a fonte constrói a ideia de que o fogo pode ser mesmo a assinatura destes seres. E o impacto disto no batismo de João é? É enorme, porque aplicam esta chave de leitura diretamente a Mateus 3, 11 e 12. O batismo com Espírito Santo e com fogo. Segundo esta perspectiva, não são duas coisas separadas. Nem é uma coisa simbólica e outra literal. Seria uma única imersão, uma imersão na energia ígnea destes anjos, a energia serafínica. Então o fogo seria o próprio agente angélico. Seria o agente concreto, que selaria as pessoas para a nova era, que executaria o juízo. Lembre-se da palha que é queimada com fogo inextinguível, que seria esta mesma energia angélica, e que faria a transição que João anunciava. Portanto, não é só uma metáfora para a purificação ou para o inferno, a geena, é uma intervenção mesmo Operacional. destes seres de fogo. É uma intervenção direta, sim, por parte destas entidades ígneas. Essa é a leitura proposta. Isto muda completamente a imagem do batismo de João. Deixa de ser só um ritual com água e passa a ser o anúncio de uma operação cósmica iminente, mediada por anjos. É uma mudança de paradigma, sim, face às leituras mais espirituais ou simbólicas. Enfatiza a fisicalidade, a agência direta. E como é que isto tudo se liga ao Pentecostes? Porque falou-se disso no início. Aqui é que a coisa fica fascinante, na lógica interna destas fontes. A ligação com Atos capítulo 2. O dia de Pentecostes, Exatamente. Lembremos-nos do cenário. Os discípulos estão onde? Em Jerusalém. que nesta teologia é Babel.
Exato. Estão em Jerusalém, Babel. Ouve-se um som do céu como um vento impetuoso e aparecem línguas repartidas como que a de fogo, glossei ou sipirose, e pousam sobre cada um. Línguas? Como que o fogo? A ligação é óbvia se aceitarmos a premissa anterior sobre o fogo. Precisamente. Para a teologia de impacto, estas línguas de fogo são a manifestação visível daquelas mesmas entidades ígneas, os serafins. O fogo que João anunciou. Não é só uma imagem poética. Não para eles. São os próprios agentes ígneos. E a fonte até argumenta outra coisa, que este evento não é o batismo permanente no Espírito Santo que dá dons para a Igreja, como se interpreta habitualmente. Não. Então o que seria? Seria uma descida pontual. Temporária? Um selo apocalíptico para aqueles que estavam destinados, cujos nomes estavam no livro da vida, e capacitavam-os para uma tarefa muito específica naquele momento. E qual era essa tarefa? A tarefa crucial. Habilitá-los a falar noutras línguas. Atos 2, versículo 4. E aqui voltamos à nossa questão inicial. A Torre de Babel. Exatamente, porque o texto de Atos 2 continua descrevendo quem estava lá. Judeus piedosos vindos de, bem, todas as nações que há debaixo do céu. Sim, a lista é enorme. Partos, Medos, Elamitas, Mesopotâmia. Repare, Mesopotâmia, o berço de Babel, ali mencionado. Sim, e Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Egito, Roma. Gente de todo lado. E qual é o espanto geral? Atos 2, 5, 12. É que cada um ouvia os discípulos a falar das grandezas de Deus. Na sua própria língua materna. Na língua em que nasceram. E é aqui que a teologia de impacto sente que fecha o círculo. Se Jerusalém é Babel reconstruída, o lugar onde as línguas foram confundidas e os povos dispersos, Então o Pentecostes, que acontece exatamente ali, em Jerusalém, Babel, e que é ativado pelas línguas de fogo, ou seja, pelos agentes ígneos do batismo de João, só pode ser a reversão direta da confusão de Babel. A comunicação é restaurada. é a leitura concreta que fazem. As entidades ígneas são os agentes que desfazem a barreira linguística. Ali mesmo, em Jerusalém, Babel, onde a confusão começou, fecha-se o ciclo de Gênesis 11. Não é um milagre linguístico abstrato? É uma operação, feita por estes seres de fogo que eram o fogo do batismo de João. Que simetria. É essa a conclusão que as fontes apresentam. Uma leitura muito material, muito agentiva. Agentes específicos serafins realizam uma ação específica, reverter a barreira linguística num local específico e carregado de simbolismo, Jerusalém-Babel. E tudo isto cumprindo a profecia de João. Ok? Então, se estivéssemos de resumir o fio condutor disto tudo, a grande ideia proposta por estas fontes, como seria? Bem, a linha de pensamento é mais ou menos esta. Primeiro, Babel, o local da confusão de línguas, é identificada com a Jerusalém do século I, tanto material como espiritualmente. Certo. Ponto 1. Segundo, nesse cenário aparece João Batista, um profeta descrito como apocalíptico, que anuncia um batismo de fogo. Ponto 2. E o fogo é? Terceiro, esse fogo não é elemento nem símbolo, mas a manifestação de anjos específicos, os serafins, os seres ígneos. Empendido. Quarto. Quarto, no Pentecostes, essas línguas de fogo, esses serafins, manifestam-se visivelmente em Jerusalém-Babel. E o resultado final? E o resultado, quinto ponto, é a reversão da confusão de Babel. As línguas divididas são reunidas e compreendidas pelos representantes das nações ali presentes. A comunicação é restaurada pela ação direta destes agentes ígneos, cujo batismo João anunciou. Portanto, o batismo de fogo seria o próprio mecanismo que permitiria reverter Babel, e o Pentecostes seria a ativação desse mecanismo. Uau! Sim, essa é a síntese do argumento apresentado. É fundamental, mais uma vez, sublinhar que esta é a interpretação específica destas fontes, com a sua leitura literalista e foco em agentes concretos. Sim, fica claro que é uma perspectiva muito particular. E a fonte de Jerusalém e a torre ainda vai mais longe. Sugere que o Apocalipse, no capítulo 19, descreve a queda final desta Babel-Jerusalém e o capítulo 21 a sua substituição pela nova Jerusalém que desce do céu, o que inverteria o movimento original de Babel. Deus desce, em vez do homem tentar subir. E o batismo de João seria um prelúdio para essa descida final. Nessa ótica, sim. Um passo preparatório essencial. É sem dúvida uma construção teológica fascinante, muito fora da caixa. Ver o fogo como anjos, Jerusalém como Babel,
Pentecostes como a anulação literal da confusão de línguas por estes agentes ígneos são ideias que abanam as interpretações mais comuns. E reafirmo, a nossa análise limitou-se a expor a lógica interna e as conexões propostas por estes textos específicos da teologia de impacto, tal como nos foram fornecidos. Não estamos aqui a validar ou a refutar externamente. Claro, claro. E talvez fique uma provocação final para quem nos acompanhou nesta exploração. Se levarmos a sério, nem que seja só como exercício de pensamento, esta possibilidade levantada por as fontes, de que fenómenos como o fogo ou lugares como Babel-Jerusalém possam ter esta natureza concreta, esta agência, esta interligação. Será que há outras histórias ou conceitos bíblicos que poderiam ganhar uma nova dimensão? Que talvez precisassem de ser relidos para além da metáfora a que nos habituamos? É uma boa questão para reflexão. Fica no ar. Agradecemos muito a atenção e a curiosidade nesta análise detalhada.